excelentíssimo Isaías Santana, né? Aliás, ô Peninha, nós estamos com um negócio, um tal de Santana aqui, né? Tinha o Jodel Santana, você, Luiz Augusto Santana. Isso aqui, o que é? Isso aqui é nepotismo já. Não é verdade, não? Isaías Santana. Mas que falta de criatividade desse povo, né, Soliva? Viu? Ô, Soliva, não é, o Soliva não tem muito por agora. Santana virou Silva já, né? Tem Santana esparramado para todo quanto é lado. Não é verdade? Como é que você explica isso, Isaías? Não é muito Santana, não? Meu pai andou bastante, né, por aí. Mas Santana é um nome abençoado, né? É Santa Ana. Santa Ana. Santa Ana. Bairro, um dos bairros que fundaram São José. O prefeito. Aliás, dizia só uma coisa, né? Santana, na época que eu era estudante ainda, a gente estudou lá no Maria Luísa Guimarães Medeiros, ali em Santana. Sim, aí, ó, tô falando, sabe tudo de São José. E a gente falava ali que na época de eleição, os deputados, candidatos a deputado de Minas, vinham fazer campanha ali, aí, na região Santana. Ali do Alto da Ponte, Santana, subia até fazer um pouco ali perto da Matriz, fazia os seus comícios ali, porque a gente falava que São José dos Campos era estância hidromineral. Era água por baixo e mineiro por cima. Prefeito, né? eu, como diz a minha avó, lá em Minas a gente fala futrica, eu odeio futrica. Mas o Traidória, conhece o Traidória? O Traidória, ele não tem como, ele trai todo mundo, né? Traiu o Alckmin, traiu o Bolsonaro, traiu a mulher dele. Se foi com Frota, eu não sei, mas traiu. Agora todo mundo fala, agora o Traidória, ele arrumou uma briga aí, uma queda de braço danado com o Bolsonaro. Né? Quando eu falei aqui da cloroquina, o prefeito de Jacareí, que todo mundo conhece, né, falou assim para mim, bravo, não, você tem muito leigo falando do assunto e tal. Eu falei assim, poxa, o prefeito está me chamando de leigo, então ele tem que chamar o pessoal da Band de leigo também, o pessoal da CNN, porque todo mundo estava falando da cloroquina. Eu falava, era leigo. A CNN podia falar, o Datena podia falar. Então, porque é aquele negócio, existem os seguidores do Dória, o pessoal que acha que o Dória está certo. O único prefeito na época que falou, não, eu defendo a cloroquina, foi o Marcos Soliva. Aí falou, e agora? Como é que faz? Desistiu da ideia, o prefeito? Cloroquina não dá certo? Não, a cloroquina faz parte, inclusive, do kit inicial de tratamento, né, que a gente faz para os pacientes, que é oferecido um kit com medicamento, não só a hidroxicloroquina, mas também outros medicamentos que compõem esse kit. São importantes. Aquele negócio que se busca na medicina as alternativas para tratamento, né? Hoje está se falando até naquele spray nasal que está sendo desenvolvido lá em Israel, já está na sua 3ª fase de testes. Aqui no Brasil também, o governo federal já está até falando dessa possibilidade, né? Não existe comprovação científica também, está se buscando. Mas Israel também colocou, como lá atrás veio a hidroxicloroquina como solução, a ivermectina também, né? Que o Anitta, outros medicamentos, são medicamentos que estavam se usando e estão se usando até como a ivermectina, por exemplo, eu fui aconselhado pelo meu médico, na época, a tomar. Eu ganhei, falaram, Ferreira, estou preocupado com você, toma. Aí eu peguei, tomei, o médico aconselhou que eu tomasse, e depois, quando eu vi o resultado, como é que eu vou saber? Eu até desenhei aqui todo o perfil para um cara que se pegasse o Covid, para tombar. Mas aí, quando eu vi o resultado desse, porque eu já tinha tido, como é que eu vou saber? A não ser que alguém faça alguma experiência em mim. Se não foi a ivermectina que impediu, por exemplo, que eu desenvolvesse. Só, né? Só. Como é que eu pudesse... Como é que eu vou saber que não foi? Porque dizem, eu sou leigo no assunto, como diz o prefeito, mas dizem que a ivermectina ele não é um medicamento contra, mas que ele tem algumas substâncias que inibem a propagação do vírus. Inibem, né?
que de repente pode funcionar num organismo e no outro não. Somos todos tão diferentes, né? Quem sabe eu dei sorte. Olha, minha mãe tem 84 anos, tem todos os problemas de saúde possíveis e imagináveis. Ela toma 14 remédios diariamente. Olha. Ela pegou Covid, teve uma pequena pneumonia, não ficou hospitalizada. Em nenhum momento passaram-se os dias, já tem novo exame dizendo negativo, sem nenhum efeito. Provavelmente elementos, componentes químicos de um daqueles remédios que ela... Ou não, né, prefeito? Porque a gente não sabe como o organismo responde. Às vezes a pessoa tem ela tem uma estrutura, né? Uma estrutura que... Como é que você vai... O que eu questiono aqui, por exemplo, a gente sempre falou, eu sempre questionei isso, eu já procurei até no Google, não achei a resposta. O caso da AIDS, né? O caso da AIDS, que tantas personalidades morreram, né? Em decorrência de complicações após a contaminação com HIV. Agora, o que acontece é que um dos primeiros, lá dos anos 80, que apareceram e virou... Foi o como é que chama aqui, do basquete lá? Michael Jordan, não. Esqueci o nome dele agora. Só que ele está vivo até hoje. Né? Ninguém consegue descobrir. Será que é coquetel até hoje? Não, não. Né? Então, tem que tentar, de repente, se nele não desenvolveu, de repente não seria o caso de procurar nele o que ele tem que ele não desenvolveu. Porque, de repente, a pessoa tem uma imunidade muito boa. Né? Por que de repente ele não... Não é o Magic Johnson? Magic Johnson, esse Como é que ele não... Está vivo até... Está forte. Um touro, cara. E é da mesma... E olha, ele é da época do Lauro Corona, do Cazuza, daquela mesma época. E está aí. Então, isso que eu estou dizendo. Às vezes não se explica, né? A reação de cada organismo. Um dia desse eu vi, Soliva, um caso lá em Belo Horizonte de um senhor de 90 e poucos anos que teve o Covid e estava voltando para casa. E vi casos de atletas de 28 anos que não resistiram. Quer dizer, é incrível como que você vai explicar isso, né? Como que o corpo responde de uma forma diferente. Né? A própria medicina, ainda não, depois, um ano depois, a gente não tem nada de concreto que diz, toma isso que resolve, né, algum tipo de medicamento. Todos os medicamentos que estão sendo usados não impediram uma pandemia no mundo inteiro. Não houve nenhuma diferença que pode dizer assim, né, acabou, aqui não teve mais pandemia por causa de um medicamento. O que está sendo agora a esperança é a vacina. E quer queira ou quer não, né? O governo do estado de São Paulo saiu na frente na vacina. Mas ele exigia, né, ele exigia um parecer científico do cloroquina, mas forçou a vacina sem parecer da classe médica. A vacina ele queria que fosse qualquer jeito, né? Não, mas não precisa. Você mudou de ideia a respeito da cloroquina, Isaías? Eu não sou médico. Não, tem que dar palpite sobre isso de forma nenhuma. Que os médicos eu que sou leigo, né, de ficar falando. Eu também sou. Então, que os médicos recomendarem, vamos embora. Se o seu médico vai dar só a cloroquina? Ah, sim, não tenha dúvida. O IP lá tomou. Qualquer recomendação médica assinando... Aquela vez, fala a verdade, aquela vez que o Dória estava, que ele pegou também, que ele estava lá na mansão dele, vai dizer que lá ele sozinho, lá ele também não tomou escondido, né? Ele vai saber, nunca ninguém vai saber disso. Saber, né? Só saberemos das coisas escondidas no juízo final. Com o Dória tudo é possível, né? Ô, Soliva, se tivesse, por exemplo, em 2020, uma eleição, segundo turno, Dória e Huck, em quem que você votaria? É difícil falar, porque a gente não fala no passado, mas Não, futuro, você já... foi o que tivemos em 2020... Não, se tiver Dória e Huck, você vai escolher entre os dois. Em 2022, aí, vamos dizer? No futuro? É difícil, eu não votaria no Luciano Huck, primeiro porque ele ele é de um meio... que não está ligado à política, não está ligado à administração pública. Também. Mas o Dória foi uma novidade, podemos dizer, na vida pública, uma novidade na vida pública.
nós até como gestores públicos, a gente tem que ter uma posição mais comedida, até com relação a comentários sobre governantes aí. A gente sabe o que acontece na nossa cidade, mas não sabe o que passa por trás de um governo do estado. E quando a gente fala em governabilidade, né, você tem uma governabilidade a buscar, a governabilidade, inclusive, nós estamos falando de esferas superiores à nossa, governo estadual, governo federal, que é quem tem dinheiro. O município é o que fica com a maior problemática de solução de tudo que acontece. Todos os problemas são criados numa cidade e a menor fatia do imposto fica para o município. E aí você vive sempre com o chapéu na mão nos governos estadual e federal, buscando verbas, emendas, repasses a fundo perdido. E, infelizmente, nessa reforma que se fala, em reforma tributária, teria que haver uma reforma também da distribuição da cota parte de cada um, porque todos os impostos são gerados dentro do município. Todos os problemas acontecem dentro do município. As vacinas estão chegando lá em Guará? Estão chegando, sim. Estão chegando já. Chegou 4.590 doses da vacina em Guaratinguetá. Nós começamos a vacinação dos idosos, né, semana passada. Hoje nós estamos começando acima de 80 anos. Esse critério de vacinação, os professores que estão voltando à sala de aula estão reivindicando a vacina. Não procede a argumentação deles? Bom, já que dizem que as crianças são transmissoras, quer dizer, eles não vão ficar muito expostos? Eu só gostaria de fazer uma observação importante, que isso são números, são dados. Por exemplo, em Guaratinguetá, 85% dos óbitos são de pessoas acima de 50 anos de idade. 75% dos óbitos, pessoas acima de 60 anos de idade. Então, se você tem que começar a vacinar alguém, você tem que começar numa faixa etária das pessoas mais velhas para as mais jovens. Na hora que nós chegarmos a 50% a vacinar as pessoas acima de 50 anos, todos vacinados, nós vamos ter uma queda gigantesca no número de óbitos e no número de internações hospitalares. Porque abaixo de 50 anos, você imagina, é 15% da população que tem o risco de óbito, que tem complicações que obrigam aí uma internação em UTI. O custo disso até para a saúde pública é altíssimo, né? Hoje a gente tem lá em Guaratinguetá R$ 1.600 por dia o custo de uma internação de UTI, de pacientes. Então, quanto mais a gente conseguir vacinar de pessoas de uma faixa etária acima de 50 anos, a gente vai diminuir drasticamente esses números e aí a vida começa a voltar à normalidade. Aí você pode falar, a nossa classe de profissionais da rede de ensino é linha de frente também, mas aqueles que são acima de 50 anos têm que ter prioridade também de vacinação, mas os abaixo de 50 anos estão num grupo de risco muitíssimo menor, que até no caso de contaminação tem uma estrutura física melhor até para receber medicamentos que resolvam sem caso de internação. Isaías Santana, como é que você vê as pesquisas que apontam ainda, tudo bem, ainda está muito prematuro, estamos ainda há 1 ano de eleição, mas como é que você analisa essas diversas pesquisas que foram feitas que dizem que se a eleição fosse hoje, Bolsonaro estaria reeleito? Normal, está governando, está na mídia, foi muito bem votado há 2 anos atrás. Nós estamos num período de dificuldade, de pandemia. O governo federal tem dado respostas, e eu sempre analisei de forma distinta as ações do governo federal das manifestações pessoais de figuras do governo. Então, o auxílio emergencial foi uma resposta muito rápida. Na saúde, nós tivemos diversos aportes de recursos que sustentou, né, garantiu a sustentação de diversas políticas. Nem sempre foram iniciativas espontâneas do presidente, mas foi o governo federal que nos ajudou. Então, eu acho perfeitamente normal. E até abril, maio do ano que vem, a gente não tem muito motivo para mudança. Não deve ter nesse cenário político. A partir de abril, maio, junho, é que começa a se alterar esse cenário político. E agora eu vou parar aqui porque
chegou a autoridade máxima, né? Não, agora começa a reunião do Codivap. Coisa, hein, Ferreira? Você não tá fraco, não. Ele está no versículo bíblico: pedi, batei e abre-se-vos-á, né? Estamos recebendo aqui o prefeito Felício. O Felício é de casa, né? O Felício é de casa e eu fico feliz, porque eu acho muito bacana. Aliás, eu estava conversando com o Saldi, que eu falei: Saldi, não, você fica para a próxima, porque hoje é só reeleito. Só. O Felício, inclusive, ele é... Bom dia, nosso prefeito Felício Ramute. Ele é um exemplo que a gente segue, né? Porque lá em Guaratinguetá, a gente fala assim, a gente vai seguir o exemplo de quem? Segue o exemplo de quem está fazendo o desenvolvimento. Quem apanha primeiro, né? Então vamos seguir o caminho de São José, de Jacareí, são cidades que... Fala o seu bom dia, prefeito. Bom dia, olha, Soliva, a humildade é uma grande virtude no mundo, né? O Soliva é humilde, mas na verdade fez um grande primeiro governo lá em Guará, mesma coisa o Isaías, então é muito bom poder estar aqui com eles. Agora, eu preciso dizer uma coisa, eu sou de casa, mas quando eu venho aqui, o ar-condicionado não está funcionando. Os dois vieram, você botou o ar-condicionado para funcionar. Bom, nós vamos para o intervalo, rapidinho, a gente volta na sequência também conversando com o Felício Ramute. Vamos lá. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Vem e chega com o sol, traz o abraço da mãe. Família na mesa é mais amor, carinho de pai, mãe, irmão e irmã. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão. Família na mesa é só amor, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Cooper, leite Cooper. Promoção Crédito pra Vida Melhorar. Melhorar pra mim é trocar de carro. Melhorar é investir em um computador novo.
Melhorar é contar com uma força na lavoura. No Sicoob, você tem o crédito que precisa com as melhores taxas e concorre a R$485 mil em pontos no Coopera. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Sicoob, faça parte. A luta não pode parar. Os índices de contaminação por coronavírus vêm aumentando. Por isso, os cuidados precisam ser ainda maiores. Use máscara ao sair de casa. Mantenha o distanciamento. Higienize as mãos frequentemente. E, se puder, fique em casa. Se estiver com sintomas, procure atendimento. Se todos priorizarem a vida, nós vamos vencer esse vírus. A luta não pode parar. Câmara Municipal de São José dos Campos. A escola não é apenas um lugar. É um universo. Aqui na Escola Monteiro Lobato, esse universo é repleto de amor e respeito à individualidade do aluno. Preparamos nossos alunos para superar obstáculos, desenvolver autonomia e buscar sempre o melhor desempenho, dentro e fora da sala de aula. Além disso, temos como principais valores a solidariedade, o companheirismo, a afetividade e a valorização do ser humano. Eu acho que o Monteiro pensa na pessoa por inteiro, no completo. Não é só o lado profissional. É o lado profissional, o lado pessoal, o lado amoroso, a responsabilidade da criança, o desenvolvimento, ele pensar como cidadão, ele olhar para o outro, cuidar e ajudar. Então eu acho que isso já vem desde a agrupada. O método pedagógico montessoriano prioriza a formação integral do aluno e sua participação na construção do conhecimento. Aqui nós formamos cidadãos do mundo, pessoas que aprendem desde cedo a assumir um compromisso com o planeta e a humanidade. Desde 1970, estamos evoluindo, aprendendo juntos, e hoje somos reconhecidos como uma escola de excelência pelos nossos métodos pedagógicos e valores. A Escola Monteiro Lobato também faz parte do PEA, Programa de Escolas Associadas da Unesco, um projeto que reúne escolas no mundo todo e tem como um dos principais objetivos promover a cultura da paz. Desde que eu me lembro como gente, eu sempre estudei aqui na Escola Monteiro Lobato. O diferencial é você ser tratada como uma família, porque você não faz distinção o que é sua casa, o que é escola. Apesar do rigor que a gente é cobrado, você é cobrado também do seu comportamento, nas suas atitudes e principalmente na ética. E isso contribuiu demais para prestar o vestibular, para entrar numa boa faculdade. É importante toda aquela parte ética que vem de quando a gente é pequeno, de quando a gente está em formação, os valores e as mensagens que a escola te dá. Nada é perfeito sem uma base boa. Além dos conteúdos do Currículo Nacional de Educação, oferecemos atividades e projetos diversificados que complementam a formação integral dos alunos. Em 2017, adotamos para o Fundamental 2 o SAS, Sistema Aridissá, que compartilha uma metodologia de excelência educacional. Já no primeiro ano de avaliação do SAS, ficamos em 12º lugar entre as mais de 500 escolas que utilizam o método. As escolas do sistema SAS têm conseguido ótimos resultados nos principais vestibulares do país. E na última avaliação do Enem, o SAS conquistou o 8º lugar nacional. Então eu considero que o SAS foi um salto de qualidade que a escola deu. E eu acho que o material é muito bom, é muito didático, assim, eles tentam trazer bastante coisa atual, filmes e jogos e coisas da internet, tecnologias que os alunos usam para puxar a atenção deles mesmo. Qualquer dúvida que eles têm em relação aos estudos, aos exercícios, às tarefas, está tudo disponível ali na mão deles o tempo todo, né?
Nossa base é a conexão. Conexão com o outro, conexão com as famílias, o meio ambiente, com a sociedade e o mundo. Sim, nossa escola é um universo. E este universo só faz sentido quando há o ser humano. Venha conhecer a gente. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. E um dia, o Isaías estava nos visitando, e daqui a pouco o Ramute, sempre muito descontraído, como ele sempre é, ele parou na porta aqui do estúdio e falou assim, ué, mas tá errado, sou eu? Eu falei, aliás, o Isaías não estava aqui ainda, o Ramute entrou, eu estava aqui, ele falou, tá errado, sou eu? Eu falei, por favor, prefeito. Ele falou, não, mas que o Isaías está aí. Eu falei, não, é ele também. Porque naquele dia, o que a gente quis simbolizar aqui? Eu sempre acompanhei, desde que eu vim para cá no Réveillon de 74, essa famosa rivalidade entre São José e Taubaté, até no futebol. E dizem as más línguas, que isso começou, porque realmente eu me lembro, quando eu morava lá no sul de Minas, eu ouvia muito falar em Taubaté, eu não ouvia falar em São José. Fulano foi lá para trabalhar em Taubaté. Olha, fulano foi para Taubaté. Não ouvia falar em São José. Eu me lembro de uma novela que a Tupi fez, que foi gravada em Roseira. Você encontra no YouTube, chama-se Os Inocentes, da Ivane Ribeiro. Você vai ver que lá também, na novela, só fala de Taubaté. Não cita São José dos Campos. Olha, vamos para Taubaté. E aí eu fiquei sabendo, dizem as más línguas, que depois que São José conquistou o título de capital do Vale, que era deles, começou a rivalidade, né? Que acaba sendo uma coisa saudável. Por outro lado, eu sempre fiquei encantado com a amizade do povo de São José com Jacareí, que é uma cidade bem mais antiga que São José e que não se preocupou em saber, porque São José cresceu, está maior que a gente e tal. Sempre houve uma cumplicidade, uma amizade muito grande entre a população de São José e Jacareí. O pessoal vem de lá, trabalha aqui, o pessoal sai daqui, vai para lá. E o ônibus virou quase que um circular, né? Tinha gente que pegava o ônibus de Jacareí no centro para descer no satélite, né? Então, nesse dia, nós queríamos simbolizar, através dos dois prefeitos, as duas autoridades máximas, a amizade entre as duas cidades, né? Que eu acho uma coisa muito bonita. Não há... ninguém torce o nariz, ninguém torce... O pessoal sai de lá, vem comprar aqui, e pronto, né? E Guaratinguetá é uma cidade que sempre foi... Ela tem uma coisa muito a ver com São José, que é a questão da tecnologia. Aqui tem o CTA, lá também tem a Escola Especialista em Aeronáutica, né? É uma cidade também com essa tendência, né, de crescimento. Então, hoje o Ramute teve surpresa dupla, porque além do Isaías, está aqui também o Marcos Oliva, que é joseense. Legal. É joseense, viu? Sim, e eu tenho uma ligação, né? Bom, Jacareí também, além de toda essa sinergia que você falou, eu não posso deixar de dizer também que sempre foi a cidade onde os jovens, né? Eu, na minha época, eu ia sair lá em Jacareí, né? À noite, né? A gente poder... ali muitos cantores, artistas, né? As baladas em Jacareí, também aqui em São José, além de toda também as empresas, as indústrias de Jacareí e vice-versa. Então eu acho que cada vez somos uma coisa só. Vem a linha verde, quem sabe a linha verde no futuro pode até interligar as cidades. E no meu caso, Guaratinguetá, o meu avô, eu tenho um avô que morava lá, tem uma rua com o nome dele, né, há muitos anos já, há mais de 20, 30 anos, Jacó Schoenfeld. E o meu pai conheceu minha mãe lá em Guaratinguetá. E ele saiu de São Paulo para conhecer, disseram que tinha uma menina lá tal, e ele foi de caminhão,
né? E conheceu, ela ficava bem ali na rua dos doces da Dona Quitéria. Isso né? mesmo. Então, Campinho, bairro do Campinho. É isso mesmo. Então, eu tenho essa ligação também com Guaratinguetá, minha mãe Silvia, que é falecida, mas ela viveu lá em Guaratinguetá, meus avós, e tem uma rua lá homenageando também. E é incrível, você vê, o caso do Soliva, ele venceu na última eleição o segundo colocado com uma margem de quase 80%, né? Muito expressivo. Né? O que eu disse para o Isaías, que todo mundo pensava que ia ser um páreo duro, ele e o Marco Aurélio, ele deu uma lavada também em Jacareí, né? Que todo mundo pensou, vai ser um pouco mais apertado o resultado lá, e ele disparou. Em São José, então, dizer o quê? Né? 200 e pouco contra 70, não dá para... Né? E é engraçado, né, Felício? Que o pessoal não perdeu aquela velha tática da política, de que para fazer campanha você tem que bater em quem está na frente para poder fazer cair. E aí usa de todo tipo de armas. E aí começa a partir para o lado pessoal, abaixar o nível, vira um barraco danado, que acaba indo parar até na justiça, né? Não é necessidade disso, né? Então, no caso de São José, fica mais exposto por causa da televisão, mas em Jacareí, Guará, né? A gente sabe que o negócio, né? É esse pessoal que prefere praticar a política ruim, porque não tem nova, nem velha ou nova política, tem boa política, e eu estou aqui ao lado de dois praticantes da boa política, que me enche de orgulho de saber que aqui no nosso Vale do Paraíba a gente está tão bem representado. Obrigado. Então, vindo do Felício ainda, né, Isaías? E é bacana, sabe? É bacana. Mas a gente isso. segue o líder. Aqui. Eu acho bacana isso aí. É o seguinte, é que o povo fica se perguntando, e nessa questão de pandemia, né? Será que os prefeitos falam a mesma língua? Eles trocam ideia? Como é que está aí? Como é que está aqui? Porque o Felício tem uma posição muito bem definida em relação a isso. Né? Quando ele põe os seus posicionamentos, quando vem alguma definição, determinação do governo de São Paulo, ele sempre deixa muito claro o seguinte: aqui da nossa casa nós sabemos, nós conhecemos, nós temos o mapeamento, sabemos como é que é a nossa estrutura e a nossa realidade. Porque não dá para você, de repente, canetar e colocar todo mundo num padrão só. Cada cidade tem as suas particularidades, né? Eu acredito que os prefeitos pensem dessa forma. Não é isso não? Eu sou livre. Jacareí, Guará, São José. O que eu posso dizer para acrescentar é que não tem certo ou errado, né? É de acordo como colocado com a realidade da cidade. Tem determinados momentos, tem cidade como São José que resolveu voltar às aulas, Jacareí está segurando um pouco, Guará voltou. Cada um tem uma característica e é importante isso. Eu tenho certeza que em Jacareí, Guará, assim como São José, a gente tem gente competente que conhece da cidade, sabe o que é melhor para o cidadão de cada cidade. E estão sendo gerenciados por gente séria. Né? Até porque o importante disso tudo é que, pela análise do governo do Estado, nós somos uma região, nós somos um bloco, né, que é a da DRS Taubaté, que engloba todas as cidades do Vale, Litoral, região da Mantiqueira, e para isso a gente precisa ser unido, por isso que a gente precisa ter essa noção e visão de bloco, e isso vai ser muito importante, inclusive pós-pandemia, porque aí aflora muito isso, que o Vale do Paraíba tem que ser um bloco, são cidades muito próximas, cidades que vivenciam os mesmos problemas, e para isso que a gente tem que estar preparado para esse período de pós-pandemia, a gente continuar reivindicando, como nós fizemos agora para sair da fase vermelha para a fase laranja, foi a união das cidades, em que a gente conseguiu evoluir por um trabalho em conjunto, feito por todas as cidades, São José, Taubaté, Jacareí, Guará, Caraguá, a gente juntou todos e trabalhou para que a gente saísse da fase vermelha para a fase laranja. E é o que nós estamos fazendo agora para ir para a fase amarela também. Então, isso é o foco em que o Felício cita, né, que cada cidade tem a sua particularidade de definir se volta às aulas ou não, se vai flexibilizar mais um pouco, se o decreto vai
endurecer mais. Amolecer, né, ficar mais flexível não pode, pela determinação do governo do Estado. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. Nós estamos trabalhando em conjunto, nós não tivemos um caos aí na saúde pública pela própria estrutura hospitalar que foi criada pelas cidades e que a gente sabe que a gente vem com a vocação das cidades maiores absorverem os pacientes das cidades menores. Essa é a vocação de uma cidade maior. São José, por exemplo, é um polo aonde nós, tirando pandemia fora, na saúde pública, quando a gente já tem atendimento de média e alta complexidade, a parceria é importante. Aí São José acaba absorvendo muitos pacientes do Vale inteiro, Taubaté absorve pacientes do Vale inteiro, e isso é uma determinação do próprio governo do Estado, né? Que quando você faz, através do sistema cross de agendamento, as cidades maiores acabam pagando essa conta. E o Felício sempre está enfrentando essa dificuldade e fala, olha, a gente é a maior cidade, tudo, mas nós temos um limite de receber pacientes. Por isso que se defende, junto ao governo do Estado, uma ampliação desse sistema de saúde, talvez um hospital regional lá para a região do Vale Histórico, onde tem essa necessidade. Hoje lá são mais de 600 mil habitantes, essas cidades ali, e já está necessitando um investimento maior do governo do Estado na saúde pública em termos de regionalização, que senão sobra para São José, para Taubaté, para Caraguá. Mas o presidente da República, ele sempre tem citado muito o seguinte, a questão da economia, e é a questão que agora parece que todos os prefeitos também estão atentando para isso, né? Como é que faz para poder manter a questão da economia da cidade? Tem muito comércio que fechou lá atrás e não vai abrir mais. Pessoa, na mídia mesmo, nós tivemos casos aí terríveis, né? Nós tivemos aí, quantos colegas foram desligados de empresas, estão no mercado de trabalho, porque fechou tudo, né? E como recuperar esse fôlego econômico? De que maneira fazer isso? E os empregos, né? Essa é uma coisa para o qual o presidente tem falado desde o início, né? Aliás, eu não sei qual é a imagem que cada prefeito tem do nosso presidente, né? Porque às vezes a pessoa não é do meu partido, não serve. Ele é um genocida, ele é um fascista, isso aí é discurso de esquerda. Como é que funciona? Qual a imagem que vocês têm? O que você acha do seu presidente, hein, Isaías? Eu acho que o povo é soberano e elege, escolhe, e nós temos que respeitar. Eu só queria acrescentar um dado aqui, a informação que o Soliva passou anteriormente. Essa evolução que nós tivemos da fase vermelha para a laranja agora só foi possível porque o Felício abriu mais 10 vagas de UTI em São José, Soliva abriu mais 10 vagas de UTI em Guará, Salde abriu aqui em Taubaté mais 10 vagas e Aguilar em Caraguá. Quer dizer, todas as cidades que tinham estrutura física, que tinham pessoas e podiam assumir mais esse compromisso, mais essa responsabilidade, assumiram para que a região como um toda avançasse para a fase laranja. E eu tenho certeza que, com a colaboração da população e a compreensão de que é preciso estancar a aceleração do contágio, a gente em breve, aí, se Deus quiser, ainda no final de fevereiro, início de março, a gente avança para a fase amarela. Só aproveitando, eu quero também, só nesse tema, sim, e vou responder sua pergunta. Você fez acho que você vai fazer para os três, né? Sim. Sobre o presidente, né? Não é isso? Presidente. Não é isso? Eu respondo, mas eu queria falar sobre... eu cheguei em um momento, viu, Ferreira, eu vou dizer que eu estava muito desanimado com a representatividade do Codivap. Né? Então nós tivemos uma nova safra e agora o Isaías à frente mudou completamente a dinâmica do Codivap, onde realmente transformou o Codivap em algo que pudesse apoiar todos os municípios. A cara do Codivap eu tenho certeza que os órgãos externos já enxergam o Codivap de outro jeito, por conta do trabalho realizado pelo Júnior, né? E pelo Isaías, assim que assumiram. Eu cheguei até a me desfiliar do Codivap no início, logo quando assumi,
e aí o Isaías e o Júnior diziam que era possível encarar e transformar o Codivap num outro tipo, vamos dizer, de representatividade para a região, e de fato eles fizeram, né, e isso também para nós é muito importante, essa representação. Então, parabenizar aqui o Isaías, que está aqui na minha frente, por essa nova dinâmica à frente do Codivap. Em relação ao presidente, primeiro eu vou ser claro, eu acho que definir uma pessoa ou um político, ou seja o que for, por uma única palavra, para mim, palavra de ordem não é comigo, não. Esse negócio é genocida, é não sei o quê, isso não é comigo, viu, Ferreira? Definir pessoas com uma única palavra, eu detesto isso. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, acho que ele tem um monte de problemas, fez um monte de coisa errada ao longo da gestão, mas também acertos. E para a região, não posso deixar de dizer em relação à concessão da Nova Dutra, tiveram humildade suficiente para reconhecer a concessão, que poderiam melhorar a situação do Vale do Paraíba, Jacareí e São José, após o apontamento dos prefeitos. Eu tive com o Isaías nas audiências públicas, e eles reconheceram. Espero que saia agora a concessão da Dutra e que a gente tenha as famosas marginais tão sonhadas. Também tenho que dizer sobre o aeroporto, que é importante para São José, mas é importante para toda a região. O Soliva tem o dele também, eu sei que está cheio de planos para o aeroporto de Guará, e quanto mais, melhor. Aliás, era motivo de chacota. O pessoal fala assim, mas a capital do avião, mas não tem aeroporto que funcione? Lembra? Então, o aeroporto que o governo federal concedeu, claro, o auxílio emergencial, que foi também muito bom. Eu estou falando dos pontos positivos, né? Pontos negativos também eu poderia dizer vários, como, por exemplo, fazer questão de negar a existência e a gravidade da doença, ir buscar tratamentos não reconhecidos em algum momento, depois voltou atrás, agora a lentidão com a vacina. Isso em relação ao enfrentamento da pandemia. Em relação a outros pontos, ainda pior, né? Pouca articulação política para fazer valer as reformas no Congresso. Espero agora que com a eleição do Lira, eles pelo menos, porque sempre a desculpa é que o Congresso impedia as coisas de andarem. Vamos ver qual vai ser a desculpa agora em relação aos próximos anos, próximos 2 anos do governo. Já estou vendo que as coisas parece que já pararam de novo. Né? O prefeito, aproveitando a sua presença também, já que estamos falando do PSDB, quero aproveitar. O Maia é bem-vindo? Aonde? No PSDB? O Maia é um político, não sou eu que decido pelo PSDB, mas o Maia é um político. Aliás, achei que ele saiu muito menor do que começou essa trajetória, né, com esse final de gestão dele à frente da Câmara. Lamento, né, pelo partido dele, né, mas a gente sabe que nas disputas partidárias tem também esse tipo de coisa. Eu acho que o PSDB tem que focar em renovar seus quadros. A gente tem essa dificuldade, há muito tempo são sempre os mesmos. Nós temos uma grande oportunidade aí no governo, no Estado e também na presidência da República, renovar os nossos quadros. É nisso que eu acredito, na boa política, fazendo com que a gente possa criar novos políticos e novos gestores públicos. Então eu acredito nisso e acho que o PSDB falhou ao longo de todos esses anos em não ter feito o que a gente, por exemplo, fez aqui em São José. Veio o Emanuel, veio o Cury, posso dizer até o próprio Isaías, porque de uma certa forma ele também acompanhou toda a trajetória do Emanuel, né? Pratica muitas coisas que o Emanuel defende, assim como eu, e a gente teve essa oportunidade de fazer com que novos gestores aparecessem e pudessem estar à frente das cidades. E dentro das secretarias também, com as renovações que a gente costuma fazer. Bom, só para aproveitar também a presença do Ramute, eu citei logo no começo, mas daqui a pouquinho ele vai comentar sobre isso. São José, entre as 5 melhores cidades para se viver, né? Eu acho que está errado isso aí, tinha que ser a primeira, óbvio. Bom, tem a participação. Quem que está o correspondente que vai entrar agora? Tem? O Sebastião está aí? Tá? Então põe ele para mim. Está aí já, não? Não, eu quero saber quem está aí, ele ou a Betinha? A Betinha Mello, então, nossa correspondente na Itália. Cadê você, Betinha? Ué, você falou que estava aí? Está no outro fuso. Não, eu perguntei quem que era. Era ela? Então põe a Betinha. Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia. Está sem áudio. Bem-vindo de volta à sua casa.
Que esse retorno seja abençoado com muita saúde, muitas alegrias e muito sucesso. Um abraço a todos. Nem deu tempo dela falar, já vê depois se o Sebastião está aí, para poder já colocar também. Bom, eu só dizendo o seguinte, viu, o Isaías? Agora, eu acredito que Jacareí realmente pode dizer que controlou a situação do Covid lá ou não. Porque as informações que nós temos, que no começo, aliás, não só para você, para todo mundo, foi aquela correria realmente, porque você não sabia em que proporção que viria e que a cidade teria que se preparar para atender o número de pessoas. Hoje se diria que já está estabilizado o atendimento? Não podemos relaxar. Enquanto não houver vacinação do número razoável da população, e aí o Soliva foi muito feliz em falar, enquanto não vacinarmos pelo menos maiores de 60 anos, nós precisamos ter muito cuidado com aglomerações e proteção individual. Esse bichinho, né, como diz minhas sobrinhas, é muito terrível. Ele sobrevive, ele vai passando processo de transformações, de mutações. Nós não estamos tranquilos, não, muito pelo contrário. Agora, hoje você tem elementos suficientes para se planejar com antecedência e poder ampliar a oferta de equipamentos de saúde, UTI e internações. A gente espera não ser necessário, mas para isso é preciso que haja uma colaboração permanente da população, evitando aglomerações desnecessárias, se protegendo individualmente. É isso que vai propiciar o retorno seguro às atividades que estão paradas. Bom, o prefeito, eu queria saber primeiro do Soliva o seguinte, agora, a questão das vacinas, nós não temos uma previsão de até quando, você disse 70 e tal, mas até quando que a grande maioria vai ser atingida? Quer dizer, a população em si, ela vai ter que esperar o quê? Março, junho, julho, se é que as vacinas vão chegar? Para o governo do estado de São Paulo, que já recebeu mais 17 milhões de doses ainda que está sendo produzida pelo Instituto Butantan, é quem está acelerando mais essa entrega das vacinas. Então a gente acredita que por esse volume que está vindo, agora dia 23 de fevereiro, o Instituto Butantan começa a distribuir um volume também significativo de vacinas. E a previsão, seguindo isso que está vindo de distribuição, eu acredito que em abril a gente já está começando a vacinar os de 70 anos. Então isso é importante. A gente vai atravessar agora esse final de fevereiro, março, talvez final de março já dê para começar a vacinar os acima de 70 anos e quem sabe em maio a gente já entre com a vacinação todos acima de 60 anos vacinados. Essa é uma previsão que a gente faz baseado naquilo que está sendo produzido pelo Instituto Butantan, que é quem está aí com maior volume, maior escala de produção. Então, isso é uma previsão. Mas o Ramud, no caso, por exemplo, nós não conseguimos testar todo mundo. Tem muita gente que vai tomar vacina e que está aí usando máscara e tal, que de repente até já teve o Covid. E aí? Bom, primeiro eu concordo, né, com o Soliva, acho que a perspectiva não é tão ruim assim, mas nós precisávamos vacinar todos. Começamos hoje, 80 anos, vou aproveitar aqui em primeira mão. Das 8 até as 9 já tinha acabado todas as vacinas que a gente disponibilizou. Infelizmente, né, porque isso não depende de mim, mas eu optei por antecipar. Em vez de eu aguardar chegar todas necessárias para vacinar as pessoas acima de 80 anos, eu preferi já soltar agora, foi o que aconteceu hoje. Deve chegar a vacina, disseram que deve chegar até quarta, quinta-feira, vamos aguardar e a gente reabre a vacinação dos 80 anos mais, né, que a gente chama. Então quando eu chegar a vacina, eu já vou autorizar que a gente vá progredindo, talvez até antes, viu, Soliva, eu acredito. Por exemplo, nesse caso, Ferreira, nós teríamos 7.500 idosos dentro de 80 a 85 anos em São José dos Campos. Tínhamos 3.000 doses mais ou menos, sabíamos que não ia dar para todos, né, mas eu queria já antecipar. Mas 7.000 não é tanto assim que está faltando. Com mais 4.000 doses a gente já consegue terminar essa fase dos 80 anos
acima, aí vão para 75. E conforme vai diminuindo, vai aumentando o número de pessoas nesta faixa etária. Então, eu também estou otimista, eu sou otimista, né? Espero que o governo federal possa comprar o mais rápido possível, não só a vacina do Butantan, e aqui quero fazer, se não fosse realmente o governador, nós não teríamos vacina no Brasil, né? O governador João Dória, que colocou todo o peso político para poder fazer com que as vacinas do Butantan acontecessem, né? Então nós não teríamos hoje praticamente vacinado ninguém se não tivesse essa vontade política do governador. Então esse foi um acerto, na minha opinião, do governador. Posso citar alguns erros também, mas esse foi um acerto e eu sempre gosto de avaliar. Eu tenho que fazer oposição política partidária, não é comigo, deixo para os deputados estaduais, federais. O meu negócio é fazer uma avaliação do que o governo e o presidente fazem de bom e de ruim para a nossa cidade e região. O PSDB está na definição se vai ficar na base do governo ou se vai ser oposição? Não, acho que não. Isso é muito claro que não estará nunca na base do governo Bolsonaro. Agora, só que tipo de oposição é que será feita? Uma coisa é você ser uma oposição que é contra tudo. Ser independente. Uma construção, você ser contra tudo. Eu, por exemplo, aqui na minha Câmara Municipal, critico quem é contra tudo. Como é que eu posso achar que o meu partido deve ser contra tudo? Eu acho que, como o deputado Eduardo Cury defende, nós temos que, sim, naquilo que for importante e bom para o país, fazer até votar junto com o governo, e naquilo que a gente entender que não é, votar contra. Essa oposição para votar sempre contra, eu não concordo aqui na Câmara, não vou concordar lá também na Câmara Federal. Vocês vão negar o carnaval onde? Guaratinguetá era a capital do carnaval no Vale. E aí? Não, continua sendo a capital do carnaval, porém com um intervalo agora de ano, porque nós não estamos em ano de comemorar, né? E nós, inclusive, cancelamos o ponto facultativo, não teve nem ponto facultativo, porque está na hora do pessoal trabalhar, estudar e deixar de viajar, porque cada vez que você tem um feriado acontecendo numa segunda ou terça-feira, vai todo mundo para a praia, vai todo mundo fazer churrasco em sítio, aluga casa. E aí as aglomerações são inevitáveis. E o que nós temos que buscar... Isso que estourou aqui por volta do dia 15, dia 20 também, o prefeito viu isso, foi exatamente o resultado de 15 dias antes, que o pessoal não obedece. Olha, é incrível. É incrível. Eu até vou pedir, o Caio Marinho está aí? Eu até queria mostrar, porque quando ele mostra Portugal, por exemplo, e lá eles falam que é para o pessoal ficar em casa, lá o pessoal fica mesmo. Aqui você pede para ficar em casa, você sai de carro, você vê gente de mãos dadas saindo, gente no calçadão, gente andando pelas calçadas, os carros todos na rua. O pessoal, quer dizer, você às vezes tem que ir para, como o prefeito fez aqui, se antecipou na fase vermelha aqui, para ver se ajudava na contenção no atendimento da saúde. Por quê? Porque sabe que uma parte vai obedecer. E essa parte já ajuda na contenção. Porque não dá para contar com todo mundo. A pessoa não é como aconteceu aqui, perto um dia desse. Essa chuva brava que deu, o cara reclamou, porque a água estava entrando no comércio dele e estava xingando o prefeito. Né? Xinga o prefeito. Só que pergunta se foi o prefeito que foi lá jogar garrafa PET no bueiro dele, se foi lá jogar sacolinha plástica no bueiro dele. Quer dizer, o povo joga porcaria no bueiro, depois entope, xinga o prefeito. É o prefeito que é o culpado. Então o povo tem que ser mais educado, tem que aprender um pouco mais e ver que aquilo ali vai reverter contra ele mesmo. Tá? Bom, os prefeitos, logicamente, são pessoas muito ocupadas, têm muito o que fazer. Eu só tenho a agradecer a presença do Isaías, do Soliva, do Ramute aqui conosco hoje e desejar boa sorte e, acima de tudo, parabenizar. São 3 políticos vitoriosos, gostem ou não, queiram ou não, aqueles que torceram contra, venceram e venceram bem as eleições e, com certeza, com possibilidade de fazer um grande trabalho agora em mais uma gestão. E é aquela velha história, né? O prefeito, o presidente falou lá, respondeu para o rapaz do PSOL lá, a gente se encontra em 2020, 2022. E agora o pessoal da oposição aí vai esperar mais 4 anos para ver o que acontece. Isaías, nenhum de nós 3 aqui Isaías, obrigado por ter vindo mais uma vez, viu? Dessa vez não foi o Valdir Capucci, nem o B. Veloso, mas já deu para te provocar um pouquinho. Isaías é um cara
sabe, super de boa, leva bem as provocações e está sempre aqui com a gente. Olha, eu que agradeço e foi um prazer estar aqui com o Felício e com o Soliva. Admiro os dois muito pelo que estão fazendo, pelo tipo de político que são, a política, como o Felício sempre fala, a boa política. E acho que o Vale está dando o exemplo do Brasil. É uma safra de prefeitos que tem princípios, que tem clareza em suas funções e muita franqueza no trato com a coisa pública e seriedade. Isso é muito bom para o Vale como um todo. Passamos 4 anos sem grandes escândalos, pouca coisa a mídia explorou e eu tenho certeza que serão 4 anos melhores ainda, porque estamos para servir a nossa população. Soliva, obrigado pelo carinho mais uma vez, obrigado pela atenção. Você me ligou dizendo que tinha desmarcado um compromisso lá para vir aqui hoje. Eu só tenho a agradecer e dizer, né, da pessoa realmente que você é. A última vez que eu estive lá, você nos recebeu tão bem na cidade de Guaratinguetá e a gente fica daqui acompanhando e torcendo pelo seu trabalho, viu? Um joseense brilhando na terra das garças brancas. E terra de Frei Galvão, né? Terra abençoada, terra de Nossa Senhora Aparecida, né? Porque a imagem foi retirada das águas do Rio Paraíba em Guaratinguetá, lá em 1717. Em Jacareí. Foi jogada em Jacareí. Tudo é. Mas é um prazer estar aqui. Para mim foi até uma grata surpresa ter o nosso presidente Isaías, presidente do Codivap, nosso prefeito de Jacareí, o Felício Ramute, prefeito de São José, que eu falo prefeito da nossa cidade aqui de São José, e poder acompanhar, a gente vê sempre as apresentações, quando o Felício faz a apresentação daquilo que ele está fazendo de investimento em tecnologia, em Smart City, que é importantíssimo para a evolução das cidades, a gente tem São José como um exemplo a ser seguido, e a gente vê essa evolução do Vale, né, como um todo, é importantíssima para o desenvolvimento de todas as cidades menores. O Codivap, que, né, a gente teve o prazer de acompanhar a evolução do Codivap, até ofuscou um pouco a agência metropolitana aqui, né, a Genvale, e era para ser um órgão mais representativo dos prefeitos e acabou sendo engolida aí pelo Codivap, que é realmente o órgão que representa os prefeitos do Vale do Paraíba, as cidades do Vale do Paraíba, pela atuação que faz. Então, parabéns ao Isaías, nosso reeleito, né, presidente do Codivap. Por isso que eu falei, ele é 2 vezes reeleito, duplamente reeleito, como prefeito e como presidente do Codivap. E o Felício falou muito bem também sobre essa importância, né, da gente ter a desconfiança que se tinha do Codivap antes, hoje se transformou em confiança, principalmente de uma cidade como São José, que é mola propulsora aqui da nossa região, esse vale tecnológico que pega Jacareí, São José, aí pega um pouco Taubaté, e nós estamos lá no Vale da Fé, né, que a gente vai tendo fé que a gente vai se desenvolver e temos certeza disso. Acabando a pandemia, nós teremos uma grande tarefa, né, que é a recuperação da economia do Vale do Paraíba, que enquanto tivermos nesse caos de pandemia, a gente não consegue fazer as coisas funcionarem dentro de uma normalidade. Mas por isso que a vacinação é importantíssima. A gente tem certeza que ao conseguirmos vacinar aí a população mais idosa, os acima de 50, que não são idosos, mas também são vulneráveis, nós teremos uma situação muito mais tranquila de se administrar, e no caso saúde pública, e aí teremos o grande desafio, que é a recuperação da economia do Vale do Paraíba como um todo. Obrigado, Felício, prefeito. Obrigado, Ferreira, pelo convite. O Soliva, obrigado. O Ramute, obrigado mais uma vez pela presença, parabéns aí pelo trabalho. Mais uma, o BS resolve agora pela manhã, e realmente eu estive visitando lá, e muito boa estrutura, viu? Realmente uma grande sacada que realmente funcionou, e a qualidade do trabalho prestado muito boa, viu, prefeito? Obrigado, são 40, o BS resolve. Nós vamos aprimorar cada vez mais. Agora, o próximo passo ao longo da gestão é trazer um ultrassom para as gestantes, para acompanharem a gravidez da própria UBS, sem precisar se deslocar. Mais um serviço da UBS, que já tem vários serviços à disposição, como a coleta de sangue, enfim, uma série de coisas. Quero aqui, agora, deixa eu aproveitar e também dar um recado, acho que de primeira mão aqui, sobre a questão da liminar que o sindicato havia conseguido, não sei se você já viu, mas que já foi cassada a liminar no Supremo Tribunal Federal nesse final de semana. Portanto, a liminar
já não vale mais, que foi concedida ao sindicato, então o desconto, na verdade, do Instituto de Previdência permanece aquele original da lei que foi aprovada na Câmara Municipal. Né? Então, e de acordo com a lei federal, conforme preconizava a lei federal. Então está tudo dentro de acordo com a lei. Ainda existem julgamentos a respeito disso, mas pelo menos não prejudicará mais o servidor, evitando inclusive de descontar o valor dele, e lá na frente, depois ele teria que talvez devolver, caso se demonstrasse, que é o que eu acredito que vai acontecer, que a nossa reforma da Previdência foi correta e de acordo com a lei. E quero aproveitar aqui, por incrível que pareça, aproveitar e contar uma coisa aqui para todos, um trabalho que o nosso prefeito Isaías, não sei se ele falou aqui antes, é muito técnico, mas é um trabalho que vai beneficiar todos os agentes públicos do Brasil inteiro. Está fazendo um grande trabalho junto com a Frente Nacional de Prefeitos, o Isaías, que é procurador, a respeito da lei de improbidade administrativa. É claro que ele defende, e a gente defende, que todo mundo que usar mal o recurso público deve ser punido, e exemplarmente punido, mas o Isaías tem feito um grande trabalho lá nesse projeto de lei que está sendo discutido na Câmara Federal. Então, é um orgulho para a gente ter nosso técnico aqui, especialista, ajudando, e tenho certeza que vai conseguir transformar a lei de improbidade em algo mais correto, assertivo, para que possa punir aqueles que não respeitarem o dinheiro público e, ao mesmo tempo, aqueles que praticam a boa política e a boa gestão sejam valorizados. Então, aproveitar aqui publicamente, parabenizar Isaías, desejar sucesso. Está quase chegando a hora da gente ter aí essa lei que dispõe sobre a improbidade administrativa mais moderna e atual. Bacana. Ramon, você tem sido muito pontual nas suas lives. Aconteceu alguma coisa ali, já apontamos aqui e tal. Bacana, você explora bem essa mídia, é bem bacana, né? Porque, na verdade, hoje as redes sociais, né? O pessoal acaba interagindo. E o pessoal às vezes mostra um problema e, de repente, aquilo parece que é uma coisa maior do que de fato é. É um fôlego tremendo, né? E a melhor coisa é estar lá presente. Aprendeu com o Bolsonaro. Esses dias teve um problema no hospital, né? Não sei se vocês viram, você viu, Isaías? O Hospital Municipal tem 17 mil metros quadrados de telhado. E aí, numa chuva forte, teve umas telhas que com o vento saíram, e aí começou a vazar num cantinho, lá num pedaço, né, do Hospital Municipal, e aí sai, né? E é óbvio que aí todas as televisões, as coisas que quer mostrar, só essa parte da cena ruim, não mostra os centenas ou milhares de pessoas atendidas no Hospital Municipal e bem atendidos. Então a gente tem que ir lá e mostrar, né, a realidade, a vida como ela é, dizer, aconteceu, mas já está arrumado, né? Acontece até na casa da gente. Felício Ramute, o repórter. Senão fica só o lado ruim da notícia, né? Ele precisa entrar assim, estamos aqui em primeiríssima mão para vocês, ao vivo. Viu, Isaías? Esses dias eu estava num site de uma grande... esses dias não, uns anos atrás, num site de uma grande grupo de televisão, e tem aqueles sites, né, portais, e ali no portais tinha assim, podem entrar agora, deve ter lá, resumo do ano, né? Não é que eles falam? É retrospectiva. Sim. 2020. Aí você abre. Janeiro. Morreu não sei o que, atropelado não sei o que. Fevereiro. Teve um assalto num lugar tal. Só desgraça. Março. Senhora morre de não sei o que. Aí abril. Pega fogo. Não é possível. Será que nossa cidade, nossa região, a retrospectiva se resume a isso? Só coisas ruins. Por isso que eu pedi para os meus secretários passarem então a visitar as entidades, as associações e mostrar um pouco do trabalho também que eles realizam. Acho que é importante, não basta fazer, nós temos também que mostrar, e eu sei que o Isaías, né, e o Soliva têm feito muito também em suas cidades e suas regiões. Então é um jeito, a rede social nos dá essa oportunidade também de mostrar as coisas boas que estão sendo feitas na nossa cidade. Obrigado pela oportunidade, prazer estar aqui com os dois, uma surpresa boa para o início da semana. Bacana. Quem está aí, o Caio ou o Sebastião? Solta o Caio para mim lá direto de Portugal, vamos lá. Caio Marinho, cadê você? Muito bom dia, Ferreira Leite, bom dia a todos da Rádio e TV Imprensa Ferreira. Passando por aqui, direto de Lisboa, para prestigiar a sua volta depois de um tempo afastado por motivos de saúde. Parabéns pela sua volta, você aí que está recebendo
os prefeitos da nossa região, Felício Ramute, cumprimentar o prefeito Felício, uma satisfação em falar consigo também, prefeito, o prefeito Isaías de Jacareí, o prefeito também, Marcos Oliva. Um grande abraço a você, Ferreira. Quero só aproveitar e passar aqui a situação de momento aqui na capital portuguesa, que Portugal ainda vive um confinamento. O governo agora nessa semana aumentou para mais um mês o confinamento geral, ou seja, as pessoas têm que ficar em casa, sair somente para passeios curtos e ao supermercado. Os casos diminuíram muito. Há 2 semanas os casos aí estavam numa média de 10 a 12 mil casos, e agora nessa última semana os casos abaixaram e já está na faixa dos 1.500 casos de Covid por dia. Então assim, é uma diminuição muito grande perto do que estava há 2 semanas. Voos para o Brasil cancelados também, bloqueados até o dia 1º de março por causa da variante brasileira. E a expectativa aí é que depois, agora no início de março, as coisas vão aí se ajeitando. Vou te mostrar aqui, Ferreira, a capital lisboeta. É a região do centro, restaurantes fechados. Hoje é um domingo, eu tô gravando isso aqui domingo de tarde. E para você ter uma ideia, que as pessoas passeando, andando, né? Porque tá um sol aqui, a gente aqui que viveu o inverno europeu, mas um dia de sol, mas tudo fechado. É essa a situação de momento aqui, Ferreira. Um abraço a você, um abraço a todos aí da Rádio TV Imprensa. Aí, esse é o Caio Marinho. Você viu? Lá o pessoal obedece, né? A Amanda fica em casa, o pessoal obedece. E o Sebastián Campos, direto da Argentina, Buenos Aires. Cadê você, meu amigo? Bom dia Ferreira Leite, bom dia meus amigos lá na Rádio TV Imprensa. Muito obrigado pelo convite para participar neste novo ano do Super Jornal. Eu envio para você meus melhores desejos para que este ano seja muito melhor do que o ano anterior e que possa ter muitas participações com muitas boas notícias aqui da Argentina. Envio para você novamente um grande abraço e daqui a pouco estarei enviando para vocês todas as informações e acontecimentos aqui da Argentina. Muito obrigado, grande abraço e bom 2021. Tchau, tchau. Gostei dessa, hein? Diferente. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se chegando mensagens aqui. Hã? Não, tudo bem. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Onde está? Tá aqui. Deixa eu ver se chegou. Ah, é? O Elcio está aí? Hã? Tá bom. O fotógrafo, o Haroldo César esteve aqui. Não, o Haroldo César esteve aqui cobrindo, fazendo a cobertura, as fotos do encontro dos 3 prefeitos. O jornalista Elcio Costa, um dos grandes nomes do jornalismo na região, está conosco. E Elcio, se for pergunta, eles já foram embora. Cadê o Elcio? Vamos lá. Olá, ouvintes do Super Jornal. Olá, Ferreira. Prazer conversar com você na manhã dessa segunda-feira, quando você reassume o microfone aí da Rádio TV Imprensa. Bom ter você de volta, principalmente também num jornal expressivo, que você recebe 3 prefeitos reeleitos em 2020, que agora começaram o seu segundo mandato. Dizem que no Brasil tudo começa depois do carnaval. Esse ano não teve carnaval oficial em razão da pandemia do coronavírus. A gente não sabe se o ano vai começar agora, ou se não vai começar, ou se a gente continua em 2020. É isso que eu gostaria de ouvir dos 3 prefeitos, né? O Felício Ramute, Isaías Santana e Marcos Oliva. As expectativas deles para 2021,
Um ano, por exemplo, que muita gente já considera perdido. É isso mesmo que acena mais ou menos no horizonte? Ou a gente pode apostar em 2021 como um ano da retomada para a gente conseguir calibrar melhor a vida da gente, a vida da cidade, do estado e do país? Legal? Obrigado, boa semana para vocês. Estou aqui escutando a resposta. O Elcio está na escuta lá. O Elcio, bom, você viu que eles vieram, os três aqui. Estou até rouco. Porque, você percebeu? A gente fica muito tempo sem fazer o jornal. Aí hoje, como eu fiquei 2 horas seguidas falando, aí eu fiquei rouco. Você vê como é que é a falta de prática? Né, Cris? A gente fica... É falta de prática mesmo, né? Então, porque a gente fala todo dia, né? E depois fiquei esse tempo falando picadinho. Agora pega 2 horas direto, você perde a voz. Peninha, eu ia até cantar para você, não vou poder cantar. Sabia? Mas o Elcio, em cima dessa sua pergunta, fica aqui a resposta que eles deram, de que tudo vai depender do encaminhamento da vacinação, né? Ainda está um pouco atrasado, mas a coisa deve aos poucos ir tomando corpo. E tudo, segundo eles, vai depender de como vai andar o processo de vacinação, né? Para ver como é que vai andar aí o país daqui para frente. Não é verdade? Tem mais alguém, não, né? Ah, tá, tudo bem. Bom, então é o seguinte. Esse é um carnaval sem carnaval, né? E é incrível que nós estamos aí, por exemplo, num momento em que é totalmente atípico, porque o Brasil definitivamente parou. Mas a expectativa é de que muitas coisas boas possam acontecer em termos de investimento, que o governo federal consiga, apesar da pandemia, ter acesso a instrumentos para poder ter o respaldo do nosso Congresso Nacional para realizar, criar situações para a volta e para o crescimento da nossa economia, né? E retomada do mercado de trabalho para tanta gente que perdeu o seu emprego, né? Você vê, nós hoje estivemos aqui recebendo 3 grandes autoridades da região, né, o que não é fácil, né? O Isaías Santana de Jacareí, o Marcos Oliva de Guará, o Felício Ramu de São José. É um fato inusitado, um encontro de 3 prefeitos no mesmo programa, mas a gente sabe que são prefeitos que terão a incumbência e a preocupação a partir de agora de fazer, como disse o Soliva, fazer a economia girar, né? Fazer com que a economia gire para que possa se trabalhar com a possibilidade de novos empregos e de reaquecimento do mercado de trabalho. Quando tiver aí, pode só falar. Tá ok? Vamos ao áudio. Ele está no ar para falar comigo? Ele está dodói também, não pôde entrar com a imagem, porque ele também estava dodói, passou por uma cirurgia complicadérrima, mas ele faz questão de entrar, deixou um áudio aqui para a gente, de boas-vindas, e ele que é um dos grandes nomes do rádio brasileiro. Põe aí para mim a voz do meu amigo Afanásio Jazade, se recuperando também. Vamos lá, Afanásio. Alô, Ferreira Leite. Alô, Ferreira. Que satisfação poder ouvi-lo novamente, né? Liderando o Super Jornal. Parabéns pelo retorno, um feliz retorno, né? E vai se cuidando, vai se tratando. Eu também estou no estaleiro aqui, não é? Mas aqui é tal coisa, paciência, né? Paciência, atendendo aqui os nossos médicos,
aqueles que cuidam da gente e vamos em frente. Mas a satisfação é toda nossa em poder ouvi-lo novamente à frente do Super Jornal. E um grande abraço aos seus convidados especiais de hoje, ok? E muita saúde, bastante saúde. Cuide-se, amigo. Afanásio, obrigado pelo recado. Está compreendido e que você também se recupere bem. Bom, nós fechamos aqui o Super Jornal de hoje. Obrigado a Cristiano Oliveira, obrigado ao Peninha. O Motinha está nos visitando hoje, também com certeza muito triste aí pela perda da Célia, ele que já esteve comigo lá visitando a Célia na casa dela. Então a gente fica aí mais uma vez registrando essa perda lastimável. Um grande abraço e a gente se fala e a gente se vê. Tchau. A luta não pode parar. Os índices de contaminação por coronavírus vêm aumentando. Por isso, os cuidados precisam ser ainda maiores. Use máscara ao sair de casa. Mantenha o distanciamento. Higienize as mãos frequentemente. E, se puder, fique em casa. Se estiver com sintomas, procure atendimento. Se todos priorizarem a vida, nós vamos vencer esse vírus. A luta não pode parar. Câmara Municipal de São José dos Campos. Vem e chega com o sol, traz o abraço da mãe. Família na mesa é mais amor, carinho de pai, mãe, irmão e irmã. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão. Família na mesa é só amor, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Cooper, leite Cooper. Promoção Crédito pra Vida Melhorar. Melhorar pra mim é trocar de carro. Melhorar é investir em um computador novo. Melhorar é contar com uma força na lavoura. No Sicoob, você tem o crédito que precisa com as melhores taxas e concorre a R$485 mil em pontos no Coopera. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Sicoob, faça parte. Super Jornal. Oferecimento da Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos e Sicoob Crescei. Cooperativa de Crédito.